Seguidamente me perguntam, e ultimamente me perguntaram de forma mais intensificada ainda, como lidar com a questão da traição. Como a mulher lida com o homem quando ele trai, e como o homem lida com a mulher, né, quando trai também, porque acontece. Então, a questão da traição, como lidar com isso? Então, a primeira coisa que tem que ser dita é que essa é a única exceção que há. A cláusula de exceção que Jesus dá lá em Mateus 19 fala exatamente sobre isso, sobre o adultério, né, sobre a traição, ou imoralidade sexual. Tá tudo dentro desse grupo aí de porneia e por aí vai. Então, se houver alguma possibilidade para divórcio, é neste caso, ok? Não estou dizendo que é o que deva acontecer. Eu não acredito que seja a forma mais piedosa de lidar com isso. Eu acredito piamente que a forma mais piedosa é quando há perdão. É quando o marido traído ou a esposa que foi traída perdoa. Mas perdão, não uma mera confissão, sabe? Indiferente ou mentirosa, dizendo que perdoa, mas depois na primeira discussão já joga na cara, já fica mencionando aquele erro, aquele pecado. Isso não é perdão, ok? Então, quando há perdão de fato, eu acredito que seja a forma mais piedosa, a forma mais justa para o cristão. Então, quando há perdão de fato, eu acredito que seja assim a forma mais cristã de lidar com isso. Mas nem todo caso será assim. Há maridos, há esposas que não conseguirão conviver com isso, não conseguem lidar com isso. E às vezes, pode ser por incredulidade, pode ser por imaturidade, né? Não conseguir perdoar e conviver como se aquele pecado não tivesse acontecido. Mas há casos em que a pessoa ficou muito ferida mesmo. Às vezes pode ser que uma relação já vinha se desgastando, o casamento já estava numa situação complicada, aquela pessoa já está ferida e ainda há mais uma traição, ainda há mais esse rompimento, né? E essa cláusula de exceção que eu falei, ela vai ser estendida por Paulo depois em 1 Coríntios 7, com relação ao abandono. Então o adultério, ele é sim um abandono, o cônjuge foi abandonado por outra pessoa. Então basicamente não é todo o caso que haverá perdão. Se for o caso, é aconselhável a pessoa não ficar pecando, porque se ela diz que perdoa, continua convivendo com o cônjuge, mas a qualquer momento fica lembrando daquele pecado, fica jogando na cara, fica lidando como se fosse uma vingança, sabe? Ou uma tentativa de punir a pessoa por causa daquilo. Então é melhor que não se faça isso, porque senão ela estará pecando. Então, melhor deixar então que haja esse rompimento. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, mas se Deus odeia é porque ele existe, é porque ele acontece. Então sim, haverá casos em que o divórcio acontecerá e será o resultado de uma traição. Mas como lidar quando há o perdão? Quando a pessoa perdoa, você primeiramente precisa entender que o perdão, ele é uma promessa. E eu tenho vídeos sobre isso, tanto aqui, tanto no meu canal no YouTube, quanto no Instagram. Eu tenho vídeos, eu fiz lives sobre isso, explicando o que é o perdão. Se tu quiser assistir, vai lá, procura. Tu vai ter uma boa noção do que é o perdão. Então o perdão não é tu esquecer. Não haverá esquecimento, ou não de imediato. Também não é fingir que não existiu aquilo ali, não. Então, tu lida com a pessoa de uma forma como se aquela acusação não pesa mais. Houve perdão, aquela dívida foi paga. E a sua concessão de perdão, ela é uma promessa de que aquela dívida ali não será mais trazida à tona em forma de acusação, tanto diante de você, quanto dos outros, quanto da pessoa, quanto de Deus. E aí você vai viver dessa forma. Quando lembrar, você vai fazer o possível para tirar esse pensamento da cabeça e lidar de forma piedosa, justa. Então a primeira coisa que precisa é perdão. A segunda coisa que precisa é ajudar essa pessoa, porque se ela traiu, é porque houve uma fraqueza. Então na fraqueza a pessoa ela precisa ser ajudada. Como você faz isso? Com prestação de contas, questionando, sondando o coração. É necessário que você pergunte: escuta, tu tá com alguma fraqueza? Tem alguém no teu trabalho que tá facilitando muito para que tu peque de novo? Tem alguém que tá contribuindo para que haja esse pecado? Enfim, sabe? Prestações de contas, coisas que vão ajudar a pessoa, a que traiu, ajudar ela a vencer esse pecado e não cometê-lo novamente. Outra coisa. Então, primeiro, perdão. A segunda coisa, prestação de contas, ok? E a terceira forma é se dedicando mais, é fazendo mais. Porque se houve traição, não estou dizendo que a pessoa culpada é a vítima, não é isso. Mas pode haver um certo grau de responsabilidade. Pode, não estou dizendo que há. Pode haver um grau de responsabilidade e aí você deve intensificar nisso. Então, lutar para naquilo que couber a ti,
fazer o possível para que não haja desculpa da pessoa se ela pecar de novo e não poder acusar você, não dizer eu fiz por causa do que tu fez. Faz o que couber a ti, o teu melhor, como se a pessoa não tivesse te traído. Se tu perdoou, afinal de contas aquela acusação não pesa mais. E aí você vai fazer o teu possível, o teu melhor, para que a pessoa de fato não necessite, não haja nenhuma carência que ela vá buscar fora. Se é homem, tu é o provedor da casa, tu deve prover tanto sustento, quanto financeiro, quanto a libido, é tudo responsabilidade tua. Mulher, se tu foi traída, tu deve prover em casa, não te nega pro teu marido, não tenta fazer joguinhos com ele, sabe, para punir, para tentar pesar um pouquinho mais para ele. Não faz isso. Lida com ele de forma aberta, sincera, e se houver dificuldade, fale ao cônjuge. Eu estou muito chateado, eu lembrei hoje do que aconteceu, estou muito chateado, eu não quero estar passando por isso, mas está acontecendo e eu peço tua ajuda, vamos orar juntos, vamos fazer alguma coisa, sabe? Lidem abertamente, não em forma de acusação, mas em forma de ajudar um ao outro. Basicamente é isso. Basicamente são essas 3 dicas que eu dou pra você. Primeiro, perdão, porque isso é uma obrigação do cristão, né? A menos que você não queira mais o casamento, não queira lutar pelo casamento e vai se separar. Aí é outro caso. Se continuar junto, tem que haver perdão, prestação de contas e doação, certo? Basicamente é isso. Espero aí que tenha ajudado de alguma forma. Nos vemos num próximo vídeo aí. Um abraço.